Olá, boa noite. Continua a escalada de mortes pelo coronavírus aqui no estado. O Espírito Santo registra pela primeira vez 14 mortes em 24 horas. Ao todo, já são 77 óbitos, mais de 2.100 pessoas contaminadas. A repórter Vanessa Calmon tem mais detalhes ao vivo para a gente sobre o coronavírus. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite, Isabela. Que dado preocupante e triste, né? Boa noite também para quem nos acompanha em casa. Olha só, dessas 14 mortes, 9 eram homens e 5 mulheres. Esses homens têm idades entre 64 e 83 anos. As mulheres têm idades entre 47 e 98 anos. Eles eram moradores dos municípios de Serra, Cariacica, Vila Velha, Vitória e Guarapari. Inclusive, esse último município de Guarapari registrou pela primeira vez uma morte no município. A prefeitura, inclusive, soltou uma nota de pesar lamentando o falecimento de um senhor de 72 anos. Ele era morador do bairro Itapebuçu, lá em Guarapari. Hoje, Guarapari tem 23 casos confirmados. Bom, agora há pouco, o governador Renato Casagrande fez um pronunciamento, lamentou as mortes no Espírito Santo e falou também sobre o panorama nacional da doença, em que hoje nós registramos quase 500 mortes no Brasil inteiro. Bom, Renato Casagrande reforçou a importância do isolamento social, do uso de máscaras, do distanciamento entre as pessoas. Ele frisou que essa questão do isolamento social é primordial, inclusive, para a reabertura ou não do comércio, que deve acontecer, está prevista para acontecer na próxima segunda-feira. Mas, de acordo com ele, isso vai depender, sim, do comportamento do capixaba em relação ao isolamento social nos próximos dias. Bom, saindo um pouquinho dos números e agora falando sobre testes rápidos, a Anvisa assinou hoje uma proposta que libera a realização de testes rápidos em farmácias em todo o Brasil. O teste rápido, só para a gente lembrar, é aquele que tira uma pequena amostra do dedo e essa amostra de sangue retirada do dedo é que vai para análise. Esse teste ele fica pronto em até 30 minutos e você sabe se você está contaminado ou não com o coronavírus. O problema é que a Anvisa mesmo já alertou que esse teste rápido, ele infelizmente não é 100% seguro. Ele tem algumas particularidades, como por exemplo, às vezes ele pode apontar um resultado falso negativo. Bom, o objetivo de assinar essa medida, então, regulamentando, a realização dos exames em farmácias, é que aumente o número de testes realizados na população brasileira e, em contrapartida, que a população pare um pouco de procurar o serviço de saúde pública. Bom, essa medida passa a valer a partir do momento em que ela for publicada no Diário Oficial e isso deve acontecer na próxima semana. Voltando a falar de número, mas agora positivo, são 591 capixabas curados do coronavírus. Esse é o número de hoje, Isabela. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Olha, gente, Jardim Camburi é o bairro de Vitória com o maior número de casos de Covid-19 no estado. É o que mostra o painel coronavírus. Vamos ver aqui no LED. Este é o painel que tem os dados atualizados. Todos os dias vem novas informações. Aqui a gente vê a quantidade de casos confirmados, óbitos, tá vendo? E a gente destaca aqui os bairros. Jardim Camburi, como a gente falou, já tem hoje 94 casos. Seguido de Praia da Costa em Vila Velha com 85. Itapuã em Vila Velha, 63, outros 2 bairros de Vitória, Jardim da Penha e Praia do Canto e, na sequência, Serra. Ou seja, se você tiver interesse em saber no seu bairro, você pode acessar o site, clica no município e você vai saber a sequência de bairros. Temos uma outra tela que mostram as comorbidades, quais são as doenças crônicas que as pessoas têm que adquiriram coronavírus. Começando por problemas cardiovasculares, são 320 pessoas, na sequência problemas do pulmão, diabetes, na verdade, vem primeiro com 143, tabagismo, que é o cigarro, obesidade e doenças renais. Então, essas são as principais doenças que as pessoas têm, as que adquiriram o coronavírus.
Outro dado interessante do painel Covid é a idade. A gente vê aqui na tela que, inclusive, olha só, de 30 a 39 anos, as pessoas que mais contraíram o coronavírus têm essa idade. Você pode, por favor, descer a tela para mim, para a gente mostrar a quantidade de pessoas. Olha lá, são 654 pessoas que estão nessa faixa etária e, na sequência, 529 têm idade entre 40 e 49 anos. Então, as informações estão sempre atualizadas. É um portal transparência importante que a gente sempre tem acesso aos dados. Você pode clicar que ele atualiza as informações para vocês. Ok? O site é coronavírus.es.gov.br. Olha, o aplicativo Caixa Tem foi atualizado depois que imensas filas foram registradas em diversas agências na Grande Vitória. Mas quem tem direito ao benefício reclama que está tendo dificuldade para receber o valor. O atendimento dentro da agência de Campo Grande, em Cariacica, foi encerrado às 2 da tarde. Profissionais da limpeza já até desinfetavam o local. Enquanto do lado de fora, muita gente ainda esperava para tentar sacar o tão esperado auxílio emergencial. O Sebastião nasceu em fevereiro. Desde ontem, ele tenta fazer o saque do dinheiro que já está disponível na poupança digital de acordo com o aplicativo. Mas está indo embora de novo, sem nada. O aplicativo não consegue abrir, fica rodando e não consegue baixar nada, entrar em nada. Já passei a noite aqui na fila da Caixa Econômica, não resolveu nada. Assim também aconteceu com várias pessoas que estão com dificuldade de acessar os aplicativos da Caixa. Estou indo embora sem conseguir. Por quê? Porque é aquele negócio, né? Precisa daquela senha, precisa de... Entendeu? Muita coisa tem que fazer até chegar o dia de receber. O saque do auxílio emergencial começou nesta segunda e vai até terça-feira da semana que vem, de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. Quem tem direito a esse saque são aquelas pessoas que não têm conta na Caixa e nem no Banco do Brasil e que para elas foi criada uma conta digital para que elas pudessem ter acesso a esse dinheiro. O problema é que para acessar essa conta e conseguir sacar o dinheiro, essas pessoas precisam baixar o aplicativo Caixa Tem. Esse aplicativo disponibiliza um código de acesso à conta digital e só com ele que o beneficiário consegue fazer o saque aqui nos caixas eletrônicos. Difícil é chegar nessa etapa. A gente está tentando sacar, já tem mais de 2 semanas, a gente não está conseguindo. Está causando estresse. Nunca vi um dinheiro tão difícil igual esse. Quem tem Bolsa Família já recebeu a primeira etapa do pagamento, assim como quem tem cadastro no CadÚnico e os profissionais autônomos com contas na Caixa e no Banco do Brasil. Desde o início do pagamento do benefício, muitas pessoas lotam as agências da Caixa em busca de respostas. Essa agência do centro de Vitória estava assim na tarde de hoje. E poucas são as que saem com o problema resolvido. É uma humilhação o que estão fazendo com o povo, coitado. A gente tem que concordar, né? Olha, ouvimos o outro lado. A Caixa informou que aumentou a capacidade para mais acessos. Orienta que as pessoas não verifiquem a análise do pedido mais de uma vez ao dia. Lembrou ainda que se o benefício for concedido, o valor será liberado em até 3 dias úteis após o recebimento das informações pela data prévia. E garante que adota medidas para combater a disseminação do novo coronavírus. As prefeituras têm fiscalizado comércios de serviços não essenciais na Grande Vitória que insistem em abrir as portas. Na Serra, mais de 1.400 estabelecimentos estavam irregulares. Na Serra, as equipes da Prefeitura fizeram mais uma ação de fiscalização e percorreram ruas e avenidas com o intuito de orientar ou até mesmo flagrar comerciantes que já foram notificados. O primeiro contato, que é um contato de educação. O segundo contato é a notificação. Se houver um terceiro contato, é a multa. Um quarto contato, aí a gente já parte para uma situação penal por conta da exposição de risco da população à questão da doença. Em Central Carapina, os fiscais abordaram bares que mantiveram cadeiras do lado de fora e pessoas aglomeradas, além de estabelecimentos considerados não essenciais, como lojas de acessórios e igrejas. De acordo com o órgão municipal, as ações foram planejadas também a partir de denúncias da população. A ouvidoria do município
ela está recebendo essas informações, está centralizando essas informações. É um canal seguro, porque inclusive gera um protocolo, né, daquela denúncia, onde essas denúncias elas são encaminhadas até uma triagem da nossa secretaria e nós montamos as rotas de fiscalização baseado nas denúncias da população. De acordo com a Prefeitura de Serra, mais de 1.400 estabelecimentos comerciais já foram abordados por descumprirem o decreto que determina o fechamento do comércio. O secretário de Defesa Social do município explicou que o objetivo é evitar aglomerações nestes locais. O fato de nós sairmos com o planejamento voltado para as denúncias que nós recebemos não impede que nós façamos fiscalizações ao nos depararmos com alguma situação irregular. Tanto a guarda quanto o corpo de fiscais, ele intervém de imediato. O decreto que determinou o fechamento do comércio, publicado no dia 19 do mês passado, permanece até domingo. De acordo com o governo do estado, a reabertura dos estabelecimentos na Grande Vitória e em Alfredo Chaves vai acontecer na próxima segunda-feira, em 2 turnos. Além disso, os comerciantes terão que cumprir regras para evitar a disseminação do novo coronavírus. Em Vitória, a Prefeitura recebeu mais de 1.500 denúncias de funcionamento irregular de estabelecimentos comerciais durante a pandemia. Mais de 1.000 vistorias foram feitas. Em Vila Velha, foram mais de 2.000 denúncias, 1.600 de aglomerações. 500 bares foram fechados após fiscalização. Já em Cariacica, 380 denúncias foram feitas com relação a igrejas e lojas abertas, além de aglomerações. Agora é lei em Vila Velha. Ônibus, táxis e veículos de transporte por aplicativo devem andar sempre com os vidros abertos. O objetivo é evitar a transmissão do novo coronavírus. Quem não cumprir a nova determinação pode ser multado em até R$ 3.400. A nova lei já foi sancionada e tem 15 dias para ser regulamentada. A partir de agora é proibido realizar o transporte de passageiros com os vidros fechados na cidade de Vila Velha. A regra vale para táxis, carros de transporte por aplicativo e também para os coletivos. Nós estamos falando em torno de, em Vila Velha, são mais de 500 mil de pessoas que circulam de ônibus todo mês. E também todos os taxistas, nós estamos falando de 562 permissionários, mais 700 defensores, cerca de 1.300 pessoas, portanto, operando táxi, e algo em torno de 140 operadores de ônibus também. O motorista que não obedecer a nova regra pode ser multado em até R$ 3.400. Mas a ideia da lei é conscientizar a população e os trabalhadores sobre o risco de ficar em ambientes fechados durante a pandemia. A Associação dos Motoristas de Aplicativo do Estado avaliou de forma positiva a nova determinação. A partir do momento que você está com o vidro aberto, você diminui um pouco a forma de contato. Mas sempre dizendo, a gente pede sempre que ande com álcool gel, higienize o seu carro e pedimos também ao próprio passageiro que tenha em mãos o seu álcool gel e que possa fazer a sua higienização. A nova lei ficará em vigor até a pandemia do novo coronavírus ser superada. Segundo a Prefeitura, serão realizadas campanhas de conscientização para orientar motoristas e passageiros. Seria muito importante a Prefeitura divulgar, até para conscientização dos próprios motoristas e dos passageiros, para que tenham essa consciência que é uma medida que vai demorar pouco tempo, vai ser a curto prazo, mas que vai ajudar muito a todo mundo. Nós visitamos cotidianamente os pontos finais das linhas, né? Nós temos 28 linhas em Vila Velha, nós temos 61 pontos de táxi e a nossa equipe de fiscalização itinerante percorre diariamente todos esses locais, observando a condição dos veículos, abordando, né, os operadores, sempre insistindo nos cuidados que cada um precisa ter e naquilo que cada um precisa solicitar a colaboração daquele que está sendo transportado. A seguir, você confere aqui no TN2, redução no preço da gasolina em postos na Grande Vitória. O motivo você confere já já. Agora imagens ao vivo do trânsito na Avenida Jerônimo Monteiro, no centro de Vitória. A gente já volta. A Justiça determinou que os ônibus voltem a circular em Vitória. A liminar foi concedida pela Justiça após o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros pedir o fim da greve dos rodoviários. A determinação é que os rodoviários das empresas Grande Vitória e Unimar mantenham 100% da frota. Já a aviação Taboazeiro deve circular com 30% da frota reduzida devido à pandemia.
Os ônibus estão sem circular desde a última quinta-feira devido ao atraso no pagamento dos funcionários. Nós tentamos saber o posicionamento do Sindicato dos Rodoviários, mas não conseguimos contato. Redução no preço da gasolina, parece até fake news, né? Mas não é. A queda recente tem uma explicação, como a gente confere agora na reportagem. Neste posto da BR-262 em Jardim América, Cariacica, o preço do litro da gasolina custa R$ 3,64. Esse foi o menor valor encontrado por nossa equipe na Grande Vitória. O álcool também está mais barato e a redução foi bem recebida pelos consumidores. Achei ótimo. Faz a diferença no final, né? Você abastece toda semana, no final do mês, aí você vê a diferença. Eu abastecia com preço alto, dava o tanque, dava R$ 185. Agora o tanque cheio é R$ 150, R$ 145. A diferença é bem grande, né, meu? Neste outro posto é possível comprar a gasolina por R$ 3,58, mas para isso o cliente tem que usar o aplicativo da rede de combustíveis. Desde o início do ano já é observada uma queda de mais de 20% no preço final. O preço do combustível nas refinarias, que é de onde os proprietários dos postos de gasolina compram o combustível para revender para o cidadão, esses preços lá na refinaria já caíram há algum tempo. Portanto, eles já deveriam ter sido repassados, essa queda de preço já deveria ter sido repassada para os consumidores. Aqui em Vitória, o litro da gasolina também já é vendido a R$ 3,64. Essa queda recente no preço dos combustíveis é uma soma de fatores, como a redução no valor do barril do petróleo e da menor circulação de veículos por causa da pandemia. O preço do barril do petróleo, que é o insumo que gera o combustível, caiu. No Brasil caiu quase 50%. Para o próprio comerciante, o preço menor permitirá que ele venda um pouco mais de combustível. Então a própria receita dele também, ele pode manter receita, aumentando ela pelo volume de vendas e não pelo preço. O Felipe é dono de posto e conta que mesmo com a queda nos preços, as vendas caíram em 50%. Ele ainda explica que, independente do valor, a margem de lucro para eles é sempre a mesma. Se a gasolina tiver R$ 5,00 ou R$ 1,00, a margem vai continuar a mesma. Então, para a gente seria bom se a economia estivesse estabilizada e o combustível estivesse abaixando. Aí sim, queria ter uma demanda maior, né? Mas não é o que está acontecendo. Tem que cair mais ainda, tem que chegar em 50 no litro, né, irmão? Caiu melhor ainda, né? Tem que cair mesmo, a gente está pagando mais de R$ 5,00 o litro, absurdo, né? Vamos mudar de assunto, vamos para as notícias policiais. Foi autuado por tentativa de homicídio o homem que agrediu o vizinho com uma paulada na cabeça em Vitória. A vítima, de 61 anos, andou cerca de 1 quilômetro com a cabeça sangrando para pedir ajuda. O homem saiu do bairro Santa Marta e foi caminhando até a delegacia de homicídios no Barro Vermelho. Foram os policiais que chamaram a ambulância. O aposentado foi socorrido e levado para o hospital, onde levou 10 pontos na cabeça. O agressor seria vizinho dele, que foi detido. O motivo da discussão teria sido um isqueiro. O aposentado conversou com a nossa equipe e contou o que aconteceu. Vamos ver. Ele pegou um pedaço de pau e deu na minha cabeça e falou que ia me matar. E já foi até umas 3 vezes que houve problema comigo assim, falar, e eu deixo de falar com ele, aí aos poucos ele vai, me chama, eu vou, não guardo raiva, não sei guardar. Olha, em entrevista ao portal Tribuna Online, o suspeito confirmou que a briga começou por causa de um isqueiro e afirmou que a vítima já teve problemas na vizinhança. De acordo com a polícia, vítima e agressor têm diversas passagens criminais. O suspeito já está no presídio. No retorno do TN2, a gente fala de esperança. Quase 600 pessoas curadas após enfrentarem a Covid-19 aqui no estado. Agora imagens ao vivo para você na Avenida Beira-Mar, na Ilha de Santa Maria. A gente volta bem rapidinho. Das mais de 2.000 pessoas que tiveram coronavírus aqui no estado, quase 600 estão curadas. O seu José Dáurio, de 93 anos, é uma dessas pessoas. Após 11 dias internado, ele conseguiu se recuperar da Covid-19. Deixou o hospital particular onde estava internado na Serra. Os aplausos demonstram o carinho dos profissionais de saúde que trabalharam com muita dedicação para que o aposentado se recuperasse. Em São Mateus, no norte do estado, mais um exemplo positivo.
A dona Maria, de 86 anos, também venceu a doença. Ela chegou a ficar 5 dias na UTI do Hospital Roberto Silvares. E ao deixar a internação, foi aplaudida por profissionais da saúde nos corredores do hospital. Fez questão, inclusive, de se despedir e dar um tchauzinho para a gente, para mostrar que está bem. É com essas imagens que a gente encerra o Jornal de hoje, desejando força e esperança aos capixabas. Uma boa noite para você e até amanhã.